Bem-vindos a mais um Converse com o Cientista. Eu, no caso. E eu não sei se vocês sabem, mas esse ano é um ano muito especial na história da física, mais especificamente na história da gravitação e relatividade geral. Provavelmente vocês já ouviram falar na relatividade geral, a teoria do Einstein. Einstein, aquele cara de cabelo desgrenhado, com a língua para fora. Então, por que esse ano? Porque em 100 anos atrás, em 1919, foi comprovado que a relatividade geral de Einstein estava certa. A relatividade geral de Einstein foi proposta em 1915, porém, até aí era mais uma ideia especulativa, não tinha grandes provas. Apesar dela acertar em algumas coisas na época, precisava de uma prova mais concreta de que ela estava certa. E essa prova dependia da observação de estrelas no eclipse. Bom, 1915 não foi um ano muito bom para a humanidade. Estava tendo uma coisa chamada Primeira Guerra Mundial, o pessoal estava morrendo lá na Europa e era meio difícil se preocupar em levar um equipamento para algum lugar para medir um eclipse solar. Acabou-se a guerra em 1918 e em 1919 ia acontecer um eclipse solar. O eclipse solar não ocorre ao mesmo tempo para o planeta todo, apenas em algumas faixas. E essa faixa cobriu uma região que, por acaso, cobria uma parte do Brasil, especificamente o Nordeste, e também uma parte da África. Então, em 1919, duas expedições foram enviadas, uma para a África, outra para o Brasil, para a cidade de Sobral. Alô, Sobral que está nos vendo, nossos milhares de fãs de Sobral. Sim, foram para Sobral, faz 100 anos, observar o eclipse em Sobral. Para azar do pessoal que foi para a África, na África estava nublado, e quando está nublado não dá para ver o céu. Pode parecer óbvio, mas não é tão óbvio assim, porque quando eu trabalhava no planetário, tinha gente que ia lá no dia de observação, estava nublado, chovendo, e ia mesmo assim porque achava que o telescópio atravessava as nuvens e não atravessa. Se está nublado, está chovendo, não vai observar o céu nem com telescópio, a não ser que seja um telescópio infravermelho, ultravioleta, alguma coisa assim, também você não vai ver nada, porque a gente não vê ultravioleta nem infravermelho. Enfim. Mas em Sobral estava um tempo ótimo, tiraram-se várias fotografias. Bom, na África também acabaram tirando umas fotografias, porque infelizmente o tempo abriu na hora. E vendo essas fotografias, viu-se que a relatividade geral de Einstein estava correta. A partir daquele momento, Einstein se tornou uma lenda, famoso mundialmente. Saiu nos jornais, foi capa do New York Times. Os céus não estão onde deveriam estar, mas ninguém precisa se preocupar com isso, felizmente. Eu vou contar essa história melhor numa outra época. O que eu queria contar hoje é uma história talvez um pouco engraçada da relatividade geral. Não tão engraçada para as pessoas participantes, vocês vão ver o porquê. Muito bem, a relatividade restrita, que é a teoria da relatividade que foi elaborada inicialmente por Einstein, como o nome diz, restrita, ela é um pouco mais restrita do que a geral, por isso é geral. Bom, a teoria da relatividade restrita foi publicada no ano de 1905, já faz um tempinho, e nela Einstein propunha uma revolução no conceito de espaço e de tempo. Mas essa revolução só ficou clara 2 anos depois, quando um físico alemão chamado Hermann Minkowski publicou um artigo onde ele colocou explicitamente o tempo como uma 4ª dimensão. E a partir de Minkowski a gente entendeu o conceito de espaço-tempo. Tanto é que o espaço-tempo mais simples que tem é chamado de espaço-tempo de Minkowski. Minkowski teria tido um papel muito fundamental no desempenho, provavelmente, a gente nunca sabe, mas eu acredito que Minkowski teria tido um desempenho muito fundamental no desenvolvimento posterior da teoria da relatividade geral, se Minkowski não tivesse, infelizmente, morrido apenas 2 anos depois, em 1907, aos 45 ou 46 anos, infelizmente. Não vou pedir um minuto de silêncio. Bom,
E continuou-se em 1915, finalmente, depois de 10 anos de sangue, suor e lágrimas, Einstein terminou a sua teoria da relatividade geral. Porém, como era geral, era muito complicada e Einstein achou que não dava para resolver a teoria dele de forma exata, apenas com aproximações. Porém, ele estava enganado. Apenas alguns meses depois, um outro alemão chamado Karl Schwarzschild conseguiu resolver as equações de Einstein para o exterior de uma estrela. É simplesmente a solução mais importante da teoria de Einstein, chamada, em homenagem a Karl Schwarzschild, de solução de Schwarzschild. Muito bom Schwarzschild. Schwarzschild teria tido um papel muito mais fundamental, provavelmente, na teoria da relatividade geral, se ele não tivesse morrido apenas alguns poucos meses depois da sua solução, aos 45, 46 anos de idade. Então, infelizmente, Schwarzschild não conseguiu fazer mais coisas, mas a solução de Schwarzschild ainda hoje muito debatida e muito conhecida pelos físicos. E a relatividade geral, ela é muito importante não só porque explicou o movimento de planetas e estrelas e etc., mas porque pela primeira vez na história da ciência foi-se possível estudar todo o universo, como o universo era visto na teoria da relatividade geral como um espaço geométrico, um espaço-tempo geométrico. Você podia estudar esse espaço geométrico, ver se ele estava parado, se expandindo, contraindo, etc. E quem primeiro estudou um espaço em expansão e contração foi um russo. Ele era um matemático e meteorólogo chamado Alexander Friedmann. Friedmann chegou nas suas equações, as chamadas hoje equações de Friedmann, que são a base da cosmologia, em 1922, ou seja, 7 anos depois da introdução da teoria. Friedmann mandou as soluções para Einstein. Einstein achou que estava errado, porque ele não queria um universo em expansão, ele queria um universo paradinho, ele tinha uma concepção teológica muito forte. Então ele olhou Friedmann, tá errado, Friedmann. Mas depois, quando ele olhou mais direito, sem preconceitos, ele reconheceu que as equações de Friedmann estavam corretas e que Friedmann tinha matado a charada. E hoje em dia, como eu falei, as equações de Friedmann são a base dos grandes modelos cosmológicos. Friedmann teria tido um papel muito mais fundamental no desenvolvimento da cosmologia. O pessoal não dava sorte. Se não tivesse morrido apenas 2 anos depois, aos 37, 39 anos. Moral da história: não era muito seguro ser um relativista no início do século. As pessoas morriam cedo. Felizmente, essa maldição parece ter sido quebrada. Não se tem notícia de mais pessoas que tenham morrido pouco depois de terem feito grandes desenvolvimentos na teoria da relatividade geral. Inclusive, provavelmente o maior nome da relatividade desse século, John Archibald Wheeler, se superou e viveu quase 100 anos. Mas nunca se sabe, né? Eu, como um bom relativista, já fiz meu plano de vida, porque eu tenho um filho, e se eu não chegar aos 46, 47, vocês aí já sabem o porquê. Então, deixem o seu comentário, façam suas perguntas e até o próximo. Converse com o cientista, se eu ainda estiver aqui.